E agora vai ter que pagar direitos autorais, rolou a voz. Sejam bem-vindos, meus amigos, meus irmãos. Fala, André, beleza? Fala, querido, tudo bom? Beleza, beleza, graças a Deus com você. Tudo bem? Eu amei essa entrada, cara. Eu amei essa entrada. Sensacional. Obrigado, Maravilhoso. tô sofrendo bullying aí de uma amiga. Por quê? Acabou acabou de falar que entrada humilde, muito sarcasticamente, muito ironicamente, tentando, tentando Eu cancelar gostei. minha entrada. Oi, não ouvi que deu uma cortada. Falei que eu gostei bastante, adorei a entrada. Valeu, querido, valeu. Obrigado, Renan. Ela tá falando Vamos que que foi vamos. fofa. Foi. E, e aí, André, você tá onde? Você tá no Rio ou em São Paulo? São Paulo. Eu moro em São Paulo já faz bastante tempo, Ah, desde tá. 2005. Ué, o Maurício tá falando que a voz tá ruim com a imagem. Vê se você, vê com a Milena se tá acontecendo problema. Milena, você, me fala aí se você tá sentindo esse problema também. Desculpa aí, André, só pra gente ter certeza que tá todo mundo tendo Tranquilo, uma experiência otimizada. tranquilo. Não, tamo junto. Vamos nessa. Você tá onde? Tá no Rio? Eu No tô no Brasil? Rio, eu sou No Rio. brasiliense, você também é brasiliense, nós somos Fomos. brasilienses colonizando o É, resto do Brasil. é muito legal. Eu também, Literalmente, quando eu saí de Brasília, eu fui pro Rio. quando você saiu de Brasília, Eu fui para o Rio. Foi a primeira cidade que eu me mudei. e você ficou quanto tempo aqui? Fiquei uns 9 anos no Rio, mais ou menos. Uau, 9 anos deu tempo de perder a brasiliensidade, não? É, um pouco, né? A gente vai, eu acho que cada lugar que a gente vai passando e ficando um tempo e morando, a gente vai também se apaixonando por aquele lugar, né? Poxa, eu tenho muita saudade do Rio, assim, dos amigos, dos lugares, nossa, enfim, de várias coisas. E depois eu vim para São Paulo, aí fui para a capital, né? Morei muito tempo lá. E hoje moro um pouco mais afastado de São Paulo, assim, moro numa região que é uma delícia, assim, um campo, assim, muito Graças a legal. Deus. É, Você conseguiu sair de exatamente. São Paulo, né? Que é difícil sair de São Paulo, porque pô, tem muita tentação, é cultural, não sei o quê, É, as coisas estão acontecendo. Mas, pô, exatamente. eu acho que você fez bem, porque quando eu saí de São Paulo, eu também morei em São Paulo um tempo. Você sente que quem é de Brasília, você sente que tem uma vontade de pertencer a outro lugar, assim, eu tenho um pouco desse sentimento. Engraçado essa sua pergunta, sabia? Porque muita gente de Brasília fala isso para mim, sabe? E se sente carioca, ou se sente alguma coisa assim de fora e tal. Aham, Mas eu acho que Brasília, eu demorei muito para sentir isso sobre Brasília, sabe? Que eu tô te falando agora. aham. Mas eu tenho uma coisa engraçada com Brasília, que é o seguinte, eu gosto muito de Brasília, porque as minhas memórias de Brasília são muito boas, assim, muito boas, né? Poxa, eu adorei, eu tive uma infância muito legal, sabe assim, É, maravilha. foi um E privilégio você, na minha você vida. cresceu onde lá? Cara, eu cresci no Lago Norte, porque eu nasci na Asa Norte, Será né? que... Eu, eu Não, desculpa, cresci, deu uma cortada. Deixa eu só ver se é a minha internet aqui, pra gente não ficar. tudo bem, agora eu tô te vendo A melhor. internet, aconteceu alguma loucura que foi na outra rede aqui. Então agora a gente tá bem melhor. Tamo junto. Desculpa, você falou, estava aqui falando que cresceu na Asa Norte. Eu cresci no Lago Norte, eu nasci na Asa Ah, lá Norte. não. Isso, eu nasci na Asa Norte e me mudei para o Lago Norte com 5, 6 anos, mais ou menos. Meu pai estava construindo uma casa lá e tal, e aí a casa ficou pronta, a gente se mudou. Então a minha infância foi basicamente no Lago Norte ali, vizinhança, solta na rua, aquela coisa. Você é Pô, de onde maravilha. lá? Eu nasci no Lago Sul, só que, ou na verdade, não, acho que eu nasci na Asa Sul, na 316 Sul, e quando eu Tá. era muito pequeno mesmo, eu mudei para uma casa no Lago Sul. Depois eu voltei para o mesmo apartamento na Asa Sul, por isso que eu estava confuso, que na verdade faz tempo que alguém me faz essa pergunta.
Mas para quem não conhece Brasília, o Lago Norte e o Lago Norte, Asa Norte, Asa Sul e Lago Sul é meio que uma, não é uma rixa, né? Mas existe, são mundos polarizados, vamos dizer, né? São mundos diferentes. A Asa Norte demorou mais um tempo assim para construir, o Lago Norte mais ainda. Então acho que você cresceu num lugar assim, meio que construindo, né? Devia ser meio campo ainda, né? No início lá. Isso. Totalmente, totalmente. Quando eu me mudei para o Lago Norte, na rua do meu pai e da minha mãe, acho que tinham 3 casas, assim, uma loucura. Hoje está completa a rua, né? Hoje tem shopping em Guatemi, né? Exatamente, atrás da casa da minha mãe, assim, umas 2 ruas para trás, assim, o shopping é lá. É muito louco, né, cara? Quando eu fiquei sabendo que teve um shopping Guatemi lá, quando eu conheci o shopping, inclusive o meu filme entrando numa roubada para estreia de Brasília foi lá. Então foi, né, ver um shopping no Lago Norte, assim, para mim, né? Nossa, era uma coisa muito distante, assim, da minha infância. Da minha também, quando eu cresci lá, Lago Norte era uma coisa, assim, né, algumas casas, né? Aquela coisa tipo Parkway, né? Eu lembro Parkway era tipo assim. Exatamente, é isso aí. Imagina, o Parkway hoje em dia é uma loucura, né? Nossa, hoje tem casa pra caramba, e lá era uma coisa meio afastada, né? Um negócio meio Setor sítio, de assim. mansões, né? Isso, exatamente. Mas, cara, e como é que foi essa coisa de você voltar para sua cidade, Brasília, e ir para a estreia do seu próprio filme? Assim, como é que é esse sentimento de assim, Ah, você convidar seus amigos de cidade? puta, foi muito legal, velho. Minha família foi lá ver o filme, foi muito legal. Foi em 2015 que lançou o filme lá. Eu sempre gosto de ir a Brasília, assim, para tudo, tanto para quando voltar para tocar, para lançar um filme, ou então para ver os amigos, né, ver a família. Eu vou pouco, eu não vou muito, não. Eu sou uma pessoa que vou pouco a Brasília. Mas quando eu vou, eu gosto de ficar um tempo grande, sabe, para poder fazer bastante coisa com a galera lá, enfim, curtir assim. Já faz mais de um ano que eu não vou por causa da Covid, né? Não encarei essa onda de carro Também para não. lá, não. Mas tô doido para ir, né, cara? Tá, minha mãe mora lá, meu irmão mora lá, eles moram na casa ainda que a gente foi criado, até hoje, mesma casa. E todos os meus Maravilha. irmãos moram lá, todos eles. Eu tenho 5 irmãos. Pô, então você tem a família inteira lá, que legal, cara. Família inteira, meus 5 irmãos Ah, então moram você deve lá. estar morrendo de saudade. Porque eu É, tenho minha avó lá, minha mãe tá em Portugal agora, meu irmão tá em Londres, é tipo uma galera espalhada pelo mundo e só tá minha avó lá e acaba que, pô, eu devia visitar ela mais, mas, pô, claro. e também sinto falta de Brasília no geral, né? Mas, Uhum. cara, Brasília nessa pandemia deve estar, assim, um tédio inacreditável, né? Tipo, É, já é normalmente um pouco entediante para quem morou em outro lugar, imagina na pandemia. não, é uma loucura, né? Brasília tem. O que eu acho interessante de Brasília, assim, pelo menos para mim, assim, quando eu vivi lá, né? Que eu vivi a adolescência lá, logo depois com 19 anos eu fui embora. Então, eu fui para o Rio. Aí, mas o que eu acho legal de Brasília é que não tinha nada para fazer. É aquela coisa que você já sabe como é que é. Só que você faz a tua galera, né? Isso é bacana. Então você É, tem uma galera que você está sempre junto, panelinha. que é muito legal. E eu, por ser músico, a gente já tinha muitas bandas, já tocava, já fazia show. Então tinha aquelas coisas da Rádio Cultura, que eram uns eventos que a gente tocava e tal. Então a gente era muito ativo, assim, no fato de compor, de estar na casa um do outro. E eu E gosto você disso. tinha a banda crescendo lá? Tipo, você tinha a banda em Brasília? Eu tive uma banda lá chamada Atena, uma banda de rock, assim, era metal, assim. Depois eu toquei no Mata Hari, não sei se você conheceu o Mata Hari. Mata-Hari eu já ouvi falar, não lembro. Sim, que era do Eu não Gil, da lembro pô, como é que Verônica. era. Cara, era um som meio MPB rock, assim, sabe? Era muito legal, velho, muito interessante essa banda. O Mata Hari teve uma projeçãozinha, assim, em certa época. É... E aí, logo depois, eu fiz minhas E primeiras. você conhece essa galera, tipo, Isn't in the Six, o Andrezinho, essa galera que tocava rock, DJs, Não, dessa Guys galera Lá. não. Ó, quem eu conheço daí, que é mais velho que eu.
daí não de lá, né? O meu professor, Maurício Lavené, professor de guitarra, Adriano Facchini, cantor, de uma galera que está lá até hoje, eles moram lá até hoje, fazem música até hoje lá. Eles são mais velhos que eu, mas eu lembro muito da figura deles, eu Aham. sempre ia vê-los tocar e tal. Da minha geração tinha uma banda, tinha o pessoal do Autoramas, né? Ah, é. A Gabriel Tomás. Regia, Graças a Deus isso. tá melhorando aí. Ele pegou Covid, tá melhorando. Ah, ele Graças pegou a Covid, Deus. eu não sabia. Foi entubado e tudo, mas a última notícia que eu tive foi que ele tá melhorando, graças a Deus. Que bom, cara, que bom. E aí, enfim, o Raimundos, não, o Raimundos era da minha geração, então o Fred é muito Ah, novinho. eles eram da sua idade, mais ou menos? Eu não lembro O qual era a Fred, idade. Eu lembro que eles eram mais eu velhos que acho eu. que eles são um pouquinho mais velhos que eu. Eu acho que Mas eu esqueci o nome dele, que virou evangélico lá, o o cantor. Rodolfo, 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 Rodolfo. ele vivia no Beirute, mas depois É, virou evangélico. a galera dos melhores do mundo, né, cara? Pô, conheço todo mundo, a gente vivia Ah, junto. caraca, eu já tenho amigos de alguns, eu não sei se vou lembrar agora. Cara, Melhores do mundo. adoro o Helder, o Pipo, o Siri, o Vitor, essa galera toda aí lá de Brasília. Brasília tem uma cena cultural muito ativa, né? Impressionante. Tanto na É. comédia, no cinema, na música, na literatura. É impressionante isso lá. Eu acho demais, acho bacana. Eu ia para as aulas de cinema trash do Sérgio Morricone, já foi, né? Sim, claro, claro. Sérgio Morricone. Essa galera é demais, cara. Muito bom, é. Muito bom. Pô, legal, cara. É bom, né? Quando você for para Brasília, me avisa que a gente tenta conciliar aí, a gente, se tiver fora da pandemia e tudo mais, a gente marca algumas coisas. Ah, vamos, não. Isso aí a gente tem que combinar. Tem que combinar do Maurício encontrar a gente lá, porque o Maurício também é uma figura. Ele estava aí na live, eu vi ele entrar em uma hora aí. Não sei se ele tá Eu aqui. adoraria levar o Maurício para Brasília. Eu acho que Brasília explodiria. Eu não sei qual a última vez que ele voltou para Brasília, mas pô, seria explosivo. Nós dois ao mesmo tempo, nós três. Cara, o Eu chegar Maurício é lá, uma figura. parecia Gente, o chegar Maurício é um sambando. amigo que a gente tem em comum, tá? Mas é isso, cara. Cara, Eu adoro Brasília. Tenho uma intimidade com a cidade, adoro tudo que saiu de lá. Assim, pô, eu sou suspeito para falar, porque as pessoas só olham Brasília muito por política, né? E acho que tem que mudar um pouco esse olhar, porque sai muita coisa de lá, cara, muita gente criativa de lá. é verdade. E isso é bom, é legal a gente falar sobre isso também, né? É muito bacana a gente estar aqui falando sobre as bandas, os amigos, Com certeza, com certeza. os bairros. É muito legal você falar dos bairros, que a galera às vezes não entende, que é muito diferente Brasília, né? Com certeza, cara, eu tenho um amigo que estava montando um projeto de fazer campeonato de futebol entre os bairros. Tipo, Ah, isso é legal. tipo. Ah, não, Isso, eu acho que, se eu não me engano, eu não lembro se é entre os bairros ou entre as quadras, sabe? Tipo, é, acho alguma, co- legal. alguma, alguma coisa ambiciosa pra caramba, mas a ideia dele é super genial. De pegar, tipo, parceria com o governo, pegar, sei lá qual que é o nome das prefeituras, subprefeituras, sei lá, aquelas. Sim, Tem, tem os núcleos que cuidam das entrequadras, né, isso. e fazer um esquema de eles organizar os jovens, né? Que você deve ter brincado debaixo do bloco, né? Em Brasília se brinca debaixo do bloco que os prédios são todos feitos por Niemeyer e tem aquele esquema de o primeiro andar é um vácuo, né? Isso. Acho que as pessoas fora de Brasília não têm noção disso. Eu acho que muita gente de Brasília não tem noção que fora de Brasília não é assim. Mas no resto do mundo inteiro tem um primeiro andar, né? Em Brasília tem um vácuo normalmente embaixo do prédio e, e as pessoas brincam, jogam futebol embaixo do bloco, né? Uhum. E às vezes tem campo de futebol, e, pô, tem times, não sei o quê. E seria legal organizar essa parada, né? Fazer uma coisa mais fomentar a juventude, porque a galera se conhece, né? Cria um sentimento de vizinhança, né? Que, pô, esse era o pensamento original, né? Do Niemeyer, do Lúcio Costa e tudo mais aqui no Brasil, era ter as entrequadras autossuficientes, né? Era para ser uma parada meio Exatamente. isso, né? Tipo, tudo tinha, era para ter lá como é que chama? Nas comerciais, né? Isso.
Aí eu Mas moro é em São exatamente isso, é exatamente isso. Cara, é um luxo, né, Brasília ter sido feito por Niemeyer e Lúcio Costa, porque é isso que você falou, os prédios eles não têm os pilares, né? Os pilares são laterais, então você tem um vão no meio, você pode brincar ali embaixo. Isso é sensacional. E Brasília não tem nada muito alto, então dá para você ver o céu o tempo todo. Isso eu acho incrível em Brasília, isso eu acho incrível, incrível. E essa sensação é muito boa. A Brasília tem uma sensação muito ampla, assim, né? A Carol estava aqui, a minha Carol, a Carol estava aqui falando que adora Brasília, muitos artistas incríveis saíram de lá e tal. E teve uma outra pessoa, o Dan Lemos, colocou aqui, a cena do hip hop é forte no DF. É muito forte, cara. Eu adoro o pessoal do Câmbio Negro. Inclusive, eu tenho um contato muito bom com o Ex ainda. O Jamaica faz tempo que eu não falo. Não sei como está o hip hop hoje de lá, mas eu sei que essa galera que lá, os precursores, assim, puta, muito bacana, muito legal. eu era meio bairrista do rock, assim, quando eu morava em Brasília, eu era totalmente do rock, assim, rock clássico, né? Tipo, e infelizmente não conheci nada da cena do hip hop. Até que eu ia nas festinhas, né? Porque em Brasília, se você não for em eletrônica e hip hop, você não sobrevive, né? Tipo, Sim. você vai ficar no carro ouvindo música. Não, Porque, e Brasília também é isso que você falou, sabe? Tinha muita aquela a galera do rock alternativo, a galera do metal, a galera do pop, a galera do hip hop e tal. E essas galeras, elas começaram a se falar de pouco tempo para cá, na verdade, né? Porque também a gente não tinha muito contato um com o outro, não existia internet, não era assim, não era fácil a gente conhecer as pessoas lá. E aquilo que você falou também, Brasília é uma cidade que não se anda a pé, então assim, a gente ia para a escola, ia para um shopping, voltava, ia para um parque, então os contatos que a gente tinha era esse, né? Então não se misturava muito, né? Mais ou menos, é mais ou menos por aí. Eu acho que com essa amplitude toda da internet facilitou bastante a galera ali para poder se unificar e tal. Eu sinto hoje a cena muito forte em Brasília eu da lembro crescendo, não cultura. sei se era o seu caso, mas a gente usava muito Mirk. Não sei, Muito claro, sim. era tipo, eu rolava os canais de Mirk, tudo organizado pelo Mirk. Eu não sei se isso era assim em outras cidades também, mas em Brasília isso era essencial. Tipo, tudo era feito, né, como as pessoas. Eu acho que em outras cidades, como as pessoas têm coisas locais, né, e outras paradas assim, tem outras possibilidades, mas em Brasília a gente não tem tanto. Não, é Como tinha. exatamente isso. É isso aí. Fera, cara, vamos voltar um pouquinho para sua carreira, para sair um pouquinho de Brasília, Claro. que muita gente não é de lá. Mas eu queria falar um pouco entrando numa roubada que eu te falei no telefone logo antes da gente conversar aqui Uhum, agora, é claro. que eu assisti o trailer e eu achei uma lástima que eu não assisti o filme antes de falar com você, porque o trailer eu fiquei, porra, caraca, eu quero assistir esse filme, que é o tipo de filme que eu gosto. Falei que, pô, eu gosto muito de Tarantino, né, Robert Rodriguez, né, aquela cena toda de tipo, quase trash, só que, né, tipo, eu não sei se é o seu caso, mas porque eu vi só o trailer. Mas o Tarantino tem essa onda de ser semi-trash, só que ele salva, né, com estética, com a trilha sonora bem escolhida, né? Só que o, o sentimento, para mim, pelo menos, é meio é que tem aquela leveza do filme trash, né? Aquela coisa de tipo, pode acontecer qualquer coisa. Não, a tua leitura é perfeita. O filme é exatamente isso. Inclusive, eu acabei de ver que o Lúcio Mauro Filho entrou aqui. Lucinho, se tu estiver aí, podemos falar um pouquinho do filme. O Entrando numa Roubada era um projeto meu desde 2007, né? Eu venho da música, como alguns aqui sabem, eu sou compositor de trilha sonora, porém meu pai foi diretor de cinema e eu nasci num set de cinema, então eu sempre vivi cinema na minha casa, na minha vida, tudo. Então sempre tive a curiosidade e vontade de dirigir. Eu fui me preparando para isso com o tempo, eu demorei muito a tomar essa decisão, a realmente querer dirigir alguma coisa. Então, meu primeiro curta foi 2000 eu filmei em 2007, né? E foi quando eu criei o Entrando numa Roubada, que o projeto original se chamava A Estrada do Diabo. E mudou muito o projeto de lá para cá. A gente filmou ele em 2013, a gente filmou em 2013 esse filme, com a Carol, Ana Carol que tá aí, o Lúcio Mauro Filho, Débora Seco, Julinho Andrade, Bruno Torres, que também é de Brasília, que é meu irmão, o Marcos Veras, participação Zé do Caixão e tal.
E eu sou muito. Você falou do Tarantino, assim, eu sou muito fã do Tarantino, claro, mas o Tarantino não é uma. Não me influenciou tanto, assim, porque as minhas Ah, influências vêm um pouco. É porque vem um pouco antes do Tarantino. Eu acho que o Tarantino me influencia mais hoje. Eu amo os filmes do Tarantino hoje, assim, adoro os filmes, acho e ele ele deu uma gênio. revivida, né? Como ele voltou a fazer obras-primas, né? Ele tinha dado uma adormecida. Olha o Maurício Branco, só não me chamou para fazer o filme. Vamos chamar ele agora. Vamos chamar. Não, vai chamar para live, ele só não me chamou para fazer o filme, ele falou. Ah, entendi. Não, pode chamar, se quiser botar aqui, eu vou adorar, vou morrer de rir. Então, vamos ver se ele vai querer. Vamos ver. Não quero- Aí Desculpa, continua. o filme, esse projeto, cara, demorou muito tempo para ser feito. A gente passou por um processo muito grande para tentar arrumar essa grana, aquela coisa, todo mundo sabe como é que é o cinema, é foda. E conseguimos, então, por um edital, então, e fizemos o filme. E o filme, cara, deu super certo. Assim, a gente fez um filme super legal. A Paramount lançou com a Europa Filmes, foi um lançamento bem bacana, bem dentro do que a gente tinha. Eu adoro esse filme, é um filme que eu gosto bastante. É um filme de humor sarcástico, que tem uma reviravolta no filme, e aí o filme vira um drama no final. Assim, ele muda de gênero, é muito louco isso. Que você Que falou do legal. Robert Rodrigues aí, Dá uma é bem modulada, né? não, exatamente. É legal. O Robert Rodrigues faz isso no Drink no Inferno, né? Você vem num road movie, assim, num thriller de road movie, e de repente o filme vira um filme de terror, quando eles vão Muito naquele bar. bom. Eu adoro esse É. tipo de coisa. E você citou duas pessoas que são influências fortes, né? Adoro o Robert Rodrigues também, achei ele foda. E. Ele é um pouco mais trash, ele se permite ir mais longe no trash, né? É. Tipo, Cara, o Robert Rodrigues tem um negócio que eu acho do caralho. Assim. Eu acho do caralho a história dele. Pra quem não sabe, é interessante pra caramba contar aqui algumas coisinhas. O Robert Rodrigues é um diretor mexicano que foi para Hollywood da seguinte forma: ele fez um filme no México chamado El Mariachi, que era um filme com um amigo muito dele. bom com a Bandeira. Não, 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 não. Com Bandeiras Era uma vez no México. Ah, tá. O El Mariachi Eu vi a Mariachi também, mas agora eu não lembro. então, é um primeiro filme dele bem independentaço, assim, que é um cara que não é famoso, é um amigo dele que interpreta. Cara, o filme é assim, é uma loucura. Tem 3 locações só. Ele, para arrumar o dinheiro para fazer o filme, cara, ele virou cobaia de um hospital, para os caras pagar ele. Bicho, a história é sensacional. E aí, um estúdio de Hollywood, se não me engano, foi a Sony, amou o filme e falou assim: Eu quero comprar teu filme e lançar no mundo. Aí ele falou: Porra, do caralho e tal. Aí chegaram para ele, levaram ele para Hollywood para ele finalizar o filme novamente, né? Porque eles queriam recolorir, Dá uma refazer o som. masterizada. Exatamente, para botar mais pop a coisa. Aí botaram ele num hotelzão, assim. Aí ele chegou e falou assim: quanto custa a diária desse hotel? Aí os caras da Sony falaram assim: custa tanto. Aí ele virou e falou assim: eu não posso dormir no sofá lá no estúdio, não. Vocês pegam o dinheiro desse hotel e dão pro meu irmão para ele fazer a faculdade dele. Aí a Sony topou, cara. A Sony topou. A Sony Que pagou a fera, faculdade. que Não, fera. essa história é do caralho. Ele é Muito boa. foda. E a história que eu acho mais louca dele é o seguinte: a gente tá falando aqui dos filmes trash deles, da coisa de terror e tal. Foi quando um dia um filho dele chegou para ele e falou assim: pô, não posso ver nenhum filme teu, né, pai? Porque teu filme tudo tem sangue e tal. Ele não pode. Então vamos criar um filme para você ver. E foi aí que ele criou aquele filme Lava Girl e o Shark Boy. Sacou? Que são os infantis. Olha essa miséria. O Maurício. Fala, meu lindo! Adorei o cabelo, adorei o cabelo. Cara, Oi, Maurício, tudo bem? Acho que estava no meio de uma conversa. Esse cabelo é inspirado no John Waters, no diretor americano John Waters. Pô, amo. Maravilhoso. É o grande diretor. John Waters. John Waters. É o grande diretor. Pode falar, Maurício. Vai lá. O John Waters é o diretor que começou como trash, quer dizer, permaneceu como trash, só que ele inovou a linguagem do cinema, trazendo o trash para o grande público, né? Depois, porque ele começou com filmes bem pesados, assim. Ele lançou uma travesti super gorda chamada... Oh, meu Deus, amnésia de velho. Mas o que eu ia falar... A Divine. O que eu ia falar do John Waters, que eu acho maravilhoso, é que o John Waters, assim, pelo que eu sei, eu não sei,
profundo sobre isso, mas eu acho que ele foi o primeiro diretor a fazer um cinema LGBT, né? Foi o primeiro Exatamente, diretor. É exatamente. muito legal isso, né? Ele tem inclusive eu lembro muito que vendia uma caixa de filmes dele, que era linda a caixa, com todos os Ele filmes. fez E Hairspray, ele né? tem muito isso, assim, Cry cara, Baby. eu acho legal pra caramba, sabe, Heron? Porque a gente tava falando do Tarantino e do Robert Rodrigues, e agora vem o Maurício falar do John Waters, que são diretores, são muito autorais. Trazem muita mensagem que eles querem passar, sabe? Eu fico, estamos tomando a mesma, né? Hoje. A gente tá tomando Todo Blood Mary? tomate. O drink dos vampiros? É que eu não bebo álcool. Então, assim, eu tô tomando um suco de tomate que eu adoro tomar. E o Heron entrou na minha parceria aí. Eu achei muito legal E isso. eu não bebo álcool todos os dias, então a gente pode entrar na Tira, bebe. Tá escolhendo agora. Olha só, eu não quero atrapalhar a live de vocês. Eu não quero atrapalhar a live de vocês. Só vim para dar um beijo, porque o André é uma pessoa que eu amo muito. Foi um cara que eu conheci no Festival de Gramado e por sermos de Brasília, eu também sou de Brasília, por sermos da mesma cidade, ficamos irmãos. Acabou o Festival de Gramado, fomos para o Festival de Cuiabá e de lá fui para casa dele e fiquei uns 5 dias. E não saí nunca mais. Nessa época ele bebia álcool, né? Pois é, e o pai dele era uma pessoa muito incrível, foi um grande diretor de cinema do Brasil, brasileiro, que me inspirava muito e me dava muitas ideias para escrever roteiros. Eu sempre fiz documentários. E ele nessa época, ele já ia me dando. A gente trocava muita ideia. Era uma pessoa que eu gostava, que eu gosto muito, porque eu acho que ninguém morre, acho que as pessoas ficam aí. E André, te amo muito, Heron. Parabéns por estar entrevistando essa pessoa incrível. Você também, realmente, a abertura ficou muito boa. Eu gostei também. Obrigado. Agradecendo a Cátia, Belmonte. Já falei pra ele. Ô, Maurício, obrigado, cara. Te amo, cara. Você é foda. Imagina. Esse cara é doido, hein? Ele ficava para mim falando, esse cara é doido. Um beijo, gente. Valeu, Maurício. Tô aqui assistindo, tomando meu vinhozinho. Beijo. Tá bom, beijo. Tamo junto. Vamos falar. Como é que discurso? Eu não sei como discurso. Eu acho que você tem que... o Maurício tem que sair por espontânea vontade. Maurício, agora eu tô ferrado. Clica no xizinho agora... em cima e vai. Aperta o X. Isso. O X. Tá ok. Aí, pô. Cara, Maurício é figura. Maurício, beijo, queridaço. Mas cara, isso, cara. Mas pode falar, vai. Vamos lá. Eu ia te perguntar, agora o Maurício até deu uma dica, né? Que seu pai é diretor também. Eu ia te perguntar como é que você saiu de um curta para um longa tão high budget, né? Como é que chama? Com orçamento adequado, né? Na verdade, para todo mundo, né? Para o pessoal que quer fazer cinema e tudo mais. Né? Na verdade, eu comecei com os curtas, né? Eu fiz o meu primeiro curta. Galera, para tu começar com curta é o seguinte: tem duas maneiras de fazer. Uma é você botar em edital, se tiver, se não tiver. A outra é tu ter uma ideia e sair filmando. Se prostituir. Prostituir é ótimo. Também é outra opção que você tem. Mas, enfim. Mas você pode fazer o seu... Hoje em dia está muito mais simples a situação, porque tem muitos youtubers que já manjam de filmar, já tem ideias, tem canais hoje em dia que a pessoa faz curtas pro canal. Então isso é do caralho, né? Inclusive gente que sabe mexer com After Effects, que aprende em tutorial de YouTube, é uma loucura. Isso é uma coisa que na nossa época não existia. Então, isso eu acho maravilhoso hoje. Então, se você quer fazer um curta, você pode fazer por si. Você pode ter uma ideia na tua casa, fazer um curta com você, se filmando no iPhone, numa câmera. Eu não vejo uma necessidade de você fazer o primeiro curta com uma puta de uma câmera. O bom é tu ter uma ideia boa. E aí você tem que mostrar essa sua ideia para as pessoas têm que ir te mostrando. Você bota nos festivais, que os festivais aceitam filmes de celular, qualquer festival. E vale a pena, por que vale a pena o festival? Não é só tipo uma massagem de ego? Tem cara, tipo um profissional? Sim, eu acho que os festivais depende do festival, é claro. Mas assim, os festivais, vamos falar de Brasil, porque senão a conversa fica muito ampla. Mas assim, no Brasil tem festivais que são muito consagrados por serem festivais sérios. É claro que uma ou outra edição alguém pode reclamar e tal, mas são festivais tradicionais. O próprio Festival de Brasília é muito tradicional, muito famoso, muito bom. O Festival de Recife é muito bom de Recife, adoro. Não sabia. Muito bom. O de Recife é muito bom, é top. Assim. Foi o festival que consagrou o Bicho de Sete Cabeças com Santoro, enfim.
É um festival muito que é poderoso, muito assim. bom, by the way. Esse filme é Adoro esse filme, adoro um esse dos filme. primeiros filmes brasileiros assim que me fez perder. Que acho que todo mundo cresce com um pouquinho, né, de preconceito. E eu estudei em escola americana de Brasília, você deve conhecer gente de escola americana de Brasília. Sim, sim. Além de todo mundo ser doido, é super alienado, né? Então, então eu cresci totalmente fora assim, do mundo. Ainda mais crescendo em Brasília, eu costumo dizer isso. Que Brasília você já fica meio alienado, porque é uma cidade que não remete a nada, né? Tipo, não tem raiz nenhuma com nenhum lugar do mundo. É, Brasília só tem Brasília e ponto, né? E é. talvez o leste europeu, que é parecido, e o resto do Brasil não é parecido. Então você fica meio alienado mesmo. Aí eu cresci em Brasília e na escola americana. Então, assim, tava tipo. O Bicho de Sete Cabeças me fez perder esse preconceito, que é um preconceito bobo, ao mesmo tempo é fundado em alguma coisa, né? Porque realmente a tecnologia do Brasil demorou um tempo para alcançar, né? É muito mais acessível, né? Um filme hollywoodiano para jovens, né? Para pessoas com atenção mais baixa. Mas hoje em dia não é mais o caso, né? A gente tem produções brasileiras aí que estão pau a pau, né? Com produções americanas. Sim, eu acho assim, foi muito legal você tocar nesse assunto. Eu nem te respondi a outra pergunta, mas Ah, desculpa. não, mas tá certo. Eu acho que o papo é isso mesmo, não tem jeito. Mas eu acho muito importante você falar sobre isso, porque é claro que existia esse preconceito. Inclusive, eu tinha esse preconceito dentro da minha casa. Eu tinha preconceito e meu pai falava: não, filho, não é assim, tem que ver esses filmes e tal. Aí eu falava: pô, mas esses filmes têm um som muito ruim, é tudo muito ruim e tal. Mas agora, hoje em dia, a gente fazendo filme, entendendo a história do cinema, convivendo com outros diretores, né, mais antigos da época do meu pai e tal, a gente vê que, assim, cara, essa galera que fez cinema no Brasil, cara, de 2000 para trás, Aham, Glauber assim, Rocha. não, Glauber Rocha, todo mundo, Glauber Rocha, Walter Lima Júnior, Ivan Cardoso, bicho, esses caras são loucos, absolutamente loucos, assim, é inacreditável, não tinha como fazer. Muitos pegaram o período Faz da impossível. ditadura, que foi muito difícil filmar no período da ditadura, porque não tinha grana. Aí abriu a Embrafilme. Quando abriu a Embrafilme, facilitou para filmar, né? Porque a Embrafilme era uma agência não era a Ancine, é bem diferente, mas a Embrafilme era quem controlava todos os filmes. Então tudo saía da Embrafilme, o dinheiro, tudo saía de lá. Não tinha como tu fazer um filme assim com patrocínio, não tinha leis que apoiavam isso no Brasil. Nunca teve de 95 para trás, né? Aí o que aconteceu? Essa galera fazia mesmo e era de qualquer jeito. Então, por isso que a gente não tinha como a gente gostar daqueles filmes. A Total. gente adolescente, a gente via aquilo e aí via um filme americano, que lá tem uma indústria, sabe assim? Aí você não tem como tu Eu acho que comparar. é um assunto interessante da gente entrar, porque acho que não é todo mundo que para pensar isso, né? Porque a gente só pensa, normalmente a gente pensa em termos de tecnologia, em termos de qualidade da experiência, né? Isso. E não pensa em termos assim, cara, tem uma parada chamada indústria de fato, né? Que tipo assim, Hollywood foi lá desde os anos 10, né? Engatinhando, se solidificando, e é uma indústria feita por empreendedores, por investidores. Não tinha essa coisa, até tipo na Inglaterra, se você for ver os filmes dos anos 80 ingleses, são muito mais ou menos É. comparado Sim, sim. com, então, com os Estados Unidos, porque não tinha essa indústria. Também era feito as coisas através de editais, né? Não tinha uma indústria capitalista, né? Tipo, injetando ego na, na parada. O Brasil teve uma indústria cinematográfica, né, na época da Cinédia e tal, né, que era anos, não sei, anos que 40, não sei, muito antigo. Teve. Então assim, aí que era com Grande Otelo, né, Carmen Miranda, essa galera toda. Verdade. E tinha muita grana envolvida. Agora depois perdeu-se isso, E abandonou esse como é que é? projeto. Você sabe isso em termos. Eu não sei se é sua praia, mas você sabe em termos históricos o que aconteceu naquela época? Porque realmente o Brasil tinha esse tipo de coisa, né? E depois, talvez foi o regime militar ou Vargas,
Não sei o que cara, foi. eu não sei o que aconteceu, para Não, mas lá não vi, né? ser sincero, mas a gente pode. Mas era legal de pesquisar sobre isso. Mas eu sei que o É, projeto foi abandonado por algum motivo, não sei se foi político, não foi, ou foi financeiro, não sei o que aconteceu. E depois disso teve esse buraco, né? Tivemos esse buraco no cinema, e aí esse buraco ficou muito grande, assim, na questão financeira. Enfim, aí a gente ficou anos e anos aí fazendo o nosso cinema. Tem filmes muito bons dessa época, filmes muito ruins, né? Eu tô falando assim, de 60 para frente, porque era como se fazia mesmo, imagina. Tinha gente que fazia o filme, e nessa época era tudo com negativo, né? Então, Fera é o Carlos Imperial, pornô chanchado, que se chama? É isso, não? não, a porno chanchada, ela É, veio pornô depois, chanchado, que é muito ela veio engraçado. depois, né? Ela veio depois. Ela era um jeito que se fazia dinheiro no Brasil, né? E aí começou a se fazer muitos filmes assim. E deu dinheiro, deu público, deu tudo. E a Certo? comédia do Brasil foi meio dominada por essa onda, né? Tipo assim, de mulher como símbolo sexual. Até, eu lembro até do Zorra Total, até recentemente. Graças a Deus, depois veio Porta dos Fundos, que é uma comédia um pouco mais inteligente, É. né? Que eu lembro, assim, crescendo, cara, a comédia do Brasil era muito dominada por essa parada de mostrar perna de mulher. Essa coisa do nosso machismo estrutural, ele reflete em todas as nossas áreas, né? Não é só no cinema, em qualquer área. Na literatura também tem muito isso. E o cinema é óbvio, por ser uma arte plástica, né? Uma arte visual, né? A gente está ali vendo e as pessoas querem ver isso. Também tem essa coisa da pornografia também, que é uma coisa muito consumida pelo público. A porno chanchada foi nessa onda, né? Entrou nessa onda. E aí, o que aconteceu? Entrando no assunto do meu pai, que é legal, que o Luiz falou, que é o seguinte: quando o Collor foi eleito, o Collor fechou o Ministério da Cultura. Para quem não lembra disso, ele fechou o Ministério da Cultura. Ele nem abriu secretaria nem nada, como fez o Bolsonaro. Ele fechou e fechou, acabou. Então Caramba, acabou. Não, acabou. Tem casos que são assim. Hoje em dia as pessoas podem até rir, até achar graça. Mas eu imagino que a pessoa deve ter sentido na época. Porque assim, tinha porra, né? gente que tinha um filme para filmar, contrato assinado com o Ministério da Cultura, com o Embrafilme, e acabou o Ministério. Então, assim, acabou. Acabou. A pessoa se planejou para filmar daqui a 2 meses, não tem dinheiro, não tem mais nada. Devia pelo menos honrar, né? Honrar os contratos, né? Esse tipo de Claro, coisa. não, isso aí foi uma insanidade que fizeram, óbvio, né? Porque ninguém fecha o ministério assim da noite pro dia, muito menos da cultura. Né? Falando de um país aqui, você sabe do que eu estou falando, porque eu sou uma pessoa muito culta e é um artista também. Então, pô, não tem como tu fechar o Ministério da Cultura aqui no Brasil, num país que tem Tom Jobim, que tem, pô, essa galera do Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, é uma insanidade tu fazer isso. Quanto mais um país do tamanho do nosso. Você não pode simplesmente abandonar a cultura, né? E eu não estou falando só dos governantes, não. Estou falando da própria população. A gente tem que admirar o que é nosso e achar do caralho, né? A gente estava aí falando, entrando numa roubada, pô, esses atores que trabalharam com a gente, Júlio Andrade, Lúcio Mauro Filho e tal, uma galera que tá aí ralando pra caramba, bicho, fazendo filme. Uns estão na Globo, outros não estão, mas estão fazendo coisa, escrevendo projeto, e tendo Tá todo mundo igualzinho todo mundo. Também isso é outra coisa que a gente pode falar aqui para esclarecer, né? Porque muita gente acha que o cara, porque é famoso, né? Porque tem muito seguidor, tá ganhando muito dinheiro, tá tudo muito fácil Sim. para ele. Isso é uma falha de concepção muito grande, né? E eu acho que tem que ser reivindicado, né? Tem que ser consertado isso na cabeça do povo, porque uma coisa não significa outra. A gente vê, assim, o Ringo Starr, entendeu? Já foi falido, entendeu? Imagina esse nível, assim, tipo assim, o nome da banda dele tem tantos direitos autorais que, tipo, os bisnetos dele não precisariam fazer nada. Mas, cara, o mundo não é tão simples assim, né? Tipo, pô, as coisas acontecem. O cara é artista, mas não é gestor financeiro. Sem contar que muitas vezes o cara vira famoso, mas não ganha dinheiro. Tem muito jogador de futebol aí que jogou porra, campeão mundial, que tá aí também como subemprego, né? Aí, quando vai no barzinho com os amigos, tira onda, mas, né, tem que pagar, na hora de pagar as contas é igual a qualquer pessoa, né?
Não, é exatamente, você tem toda a razão. É muito bom você falar nisso, porque existe uma diferença muito grande, assim, né, na classe, em todas as classes, né, mas na classe artística tem uma diferença muito grande, assim, porque existem pessoas, por exemplo, a galera apedreja muito a Globo, né, os atores da Globo, são pessoas muito diferentes, cara. Não dá para você comparar, não dá para você comparar o Antônio Fagundes com o Tunico Pereira, com o Lúcio Mauro Filho, com a Thaís Araújo, com a Débora Seco, com o Marcos Veras, sabe? E com o Murilo Rosa, sabe? São mundos É que nem ser completamente... racista, né? Tipo, pô, cada negro é diferente um do outro. Você pode Claro, achar que todos são uma coisa ou outra coisa, né? Tipo exatamente, assim, exatamente é um isso. grupo com identidade homogênea, né? É um grupo com várias identidades, várias, Exatamente. Então, assim, na verdade, é uma empresa só. é isso aí, isso tem que ser falado, eu acho muito inteligente você falar, porque o que a gente vê, né, principalmente nesses tempos conturbados, né, de muita fake news, que não, enfim, às vezes nem é fake news, às vezes um artista vai lá e bota uma coisa dessa qualquer. E tem artistas aí que são famosos, e eu tô falando de artistas, não tô falando de celebridade. De celebridade eu nem vou falar, porque nem vou, acho que nem temos que falar. Mas assim, não porque eu não aprecio nada disso, é porque nós estamos falando da classe artística. Então, assim, tô falando de Sim. atores, atrizes, músicos, cantoras e cantores. Então, assim, tem uns e umas que usam o Instagram para um serviço. Assim, na verdade, eles postam como se a vida fosse uma luxúria 24 horas. E não é. Sabe, a vida de artista, bicho, é você ralar 24 horas. Eu, por exemplo, passo 24 horas pensando em projeto, fazendo projeto, estruturando roteiro, escrevendo música, compondo trilha, tocando. E eu tô aqui com eu e Carol, com as duas crianças em casa, cuidando dos filhos, fazendo almoço, lavando louça, arrumando casa. A nossa vida é assim. A minha vida é assim, a do Lúcio Mauro Filho é assim, eu sei porque eu conheço. O Pedro Cardoso vive assim, em Sim. Portugal. A gente vive assim. Essas E eu pessoas que achei postam. admirável, André, que você, para falar aí para o público que não participa do dia a dia, não sabe desse tipo de coisa, mas eu tentei marcar essa live com o André e ele falou que ele só conseguia depois das 9, né? Então a gente marcou para as 9, mas as lives são 7 horas, porque ele tá aí, pô, cuidando dos filhos, ele tá botando o filhinho que é o mais novo, O mais novo as é o outras Antônio. É o duas Antônio. são Hoje quem botou o Antônio para dormir foi a Carol. Eu botei o Francisco. É o mais... Você coloca mais fácil. Não. Depende. Daqui, cara, depende do que é o mais fácil. O mais fácil é o menor. Na verdade, é o menorzinho. Não, eu retiro a pergunta, que eu estava te elogiando, eu não vou fazer uma piada que vai acabar com o elogio. Mas a ideia é o seguinte, que, porra, podia muito bem falar, não, Carol, minha esposa querida, por favor, eu quero eu preciso fazer uma live para aparecer, não sei o quê, por favor, dá para você botar os dois para dormir, ou alguém. Mas você fala, não posso, só posso 9 horas. E isso é admirável, é um pai assim presente, que prioriza os filhos. E eu sei que não é fácil. Eu morei em Israel, meus dois filhos nasceram em Israel, morei 3 anos em Israel, Que legal, não e lá sabia. não existe babá, é impossível ter babá. Então, o tempo todo era assim, meu primeiro filho até os 2 anos de idade, eu revezava com minha ex-mulher 24 horas. Então, pô, eu sei como é que é essa coisa de. Aí, óbvio, quando eu mudei para o Brasil, eu comecei a descobrir a tecnologia de babá que, pô, Sim, existe aqui aqui. tem essa facilidade, né? Claro, mas a gente se divide nas funções, né? A gente colabora muito um com o outro. E a questão também da Carol, a Carol ainda está amamentando, então assim, o máximo de suporte que eu puder dar, né, no puerpério dela, para mim é bom, e para ela também, para todos nós. Então, existe essa parceria que a gente tem que olhar e tem que estar sempre atento no dia a dia com as crianças também. E a pandemia agravou muito isso, né? A pandemia, porque a gente tinha sempre aqui os avós vindo, a gente ia para casa dos avós, então era tudo muito mais tranquilo. Quando deu-se isso, e não tem a escola também, né? O Francisco não está frequentando a escola. Então, é uma loucura, porque é 24 horas para as crianças e é isso aí mesmo. Por isso que eu te falei, cara, tem que ser depois das 9, tem que botar eles antes de entrar na live.
E é eu isso. fiquei sabendo que você que gosta muito, que no começo, principalmente, eu lia muito, é, muito mais, né? Até hoje eu leio livros de psicologia infantil, né? De pedagogia, que para mim, assim, não tem nada mais importante, né, do que a educação dos filhos, né? Que a gente está preocupado com Bolsonaro ou Lula, qualquer coisa assim, e às vezes a gente esquece da educação Muito dos nossos bom, próprios filhos e muito bom. esquece de fazer um Brasil melhor através da educação dos filhos, que eu acho que é um caminho muito mais certeiro, né, muito mais garantido para o futuro. E Não, você tá nessa onda? Como é que é a sua visão a não, respeito? eu achei maravilhoso. Ô, Bonita, você tá na live ainda, Bonita? Só para eu saber. Se você tiver, quero que tu fale um negócio aqui. Mas, assim, eu achei demais o que você falou, porque uma coisa que a gente deve falar aqui na live é assim, os políticos, cara, bons ou ruins, eles não brotam do chão, nem caem do céu. Eles vêm de uma sociedade. Eles são criados por famílias, né? Então, se nós não gostamos da maioria dos políticos que estão lá, e nós votamos nesses políticos que estão lá, né? Então, nós temos que mudar a sociedade. Total. Esse é o fator. Muito bom você falar. É muito importante nós falarmos, sim, sobre a briga entre Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, sei lá que diabo vai ser. Mas o que é muito melhor a gente falar é assim, ok, como nós vamos Eu estou dizendo que ele preparar está pessoas obscurecendo, melhores? né? Então, essa briga, que tudo bem, pode até ser importante, não estou tirando, Claro, né, claro. mas mais importante, como você falou, é Muito a mais. educação física. E quem está falando sobre isso? É claro. Quase ninguém. Você não vê. Exatamente, exatamente. É isso aí. Agora, e eu falei para a Carol entrar aqui, eu queria muito que ela entrasse, porque a Carol me trouxe esse olhar, porque eu sempre fui uma pessoa muito workaholic. Quando a Carol me conheceu, pô, eu tava fazendo trilha pra caramba, tava no auge, né, cara, assim, já tinha vindo do embalo de Lisbela e tal. Então, assim, vamos trabalhar, vamos fazer muita gente chamando e fazendo coisa e tal. E aí veio Francisco, e quando o Francisco nasceu, eu estava trabalhando muito, estava em plena finalização, eu entrando numa roubada. Quando o Francisco nasceu. O Francisco nasceu, é muito engraçado essa história. Eu O estava Francisco entrando numa nasceu roubada na aqui, hora, né? totalmente. O Francisco nasceu, cara, na hora e no dia do 7-1. Ele Caraca. nasceu às 4h06 da tarde e o jogo era às 4. Então, assim, Que foi o fundo do poço do Brasil, né? Tipo, a Carol. Não, foi aí, genial, genial. então ele é o Messias, ele veio aqui para consertar no fundo do poço, agora chegou, agora vamos para cima. Não, totalmente. E aí, cara, o que aconteceu? Eu viajando pra caramba, aquela loucura, viajei, fui pra Los Angeles gravar a trilha, e voltei e tal, e não sei o quê, e naquela loucura. E aí, um momento, cara, sabe, a Carol falou, cara, a gente tem que parar e olhar a nossa vida, porque não tem condição, sabe, de eu estar aqui com as crianças e mesmo assim tinha estrutura, né, um pouco melhor, mas eu não estava muito ligado nesse assunto, né? Aí, quando você para olhar e começa a realmente olhar como foi a minha infância e quais são as minhas questões de infância que eu trago comigo até hoje e como eu crio o meu filho hoje, os erros que eu cometo com ele, que meus pais cometeram comigo para não fazer igual. Então, você vai começando a olhar isso que você está falando, de você preparar um ser humano melhor para que ele tome uma decisão melhor na hora dele votar, na hora dele escolher o emprego, na hora dele escolher a pessoa com quem ele vai se casar ou não vai se casar, enfim, isso é uma decisão dele. Então, assim, isso é muito bacana a gente ter esse olhar hoje, sabe? Eu acho muito importante para a gente criar uma sociedade melhor e a gente também se transformar, né, Heron? É muito legal. Eu acho assim, o que eu vejo disso é que assim, quando a gente entra muito nessa coisa de política, isso na verdade é uma pandemia literalmente no mundo, né? Essa polarização, né, política que está rolando. Apesar de assim, sem julgamento de nenhum dos lados, mas eu acho que é problemático a exacerbada polarização, né? Tipo, a incapacidade de escutar outras pessoas, né? Brigas no meio dentro de uma própria família, né? Irmão com irmão, primo com primo, por causa de ideologias, às vezes, os dois partidos, né, dentro da mesa de jantar estão sendo órgãos hospedeiros de ideologias que elas nem entendem tão
profundamente. E estão ali representando coisas que não são parte do dia a dia delas, tanto assim. Elas acabam entrando numa ideologia de grupo, uma coisa que é outro mundo, vamos dizer. É um mundo intelectual, é um mundo de nuances, né, de sutilezas. E quando você concentra em educação do filho, tipo assim, eu e você, eu não sei qual que é a sua visão política, mas a gente pode ter visões polarizadas políticas, mas quando a gente começa a olhar para os filhos, a gente começa a concordar em muita coisa. Tipo assim, quando a gente começa a olhar em focar em coisas assim, tipo, vamos falar de psicologia, sabe? Tipo, o que eu sofri quando eu era criança, o que você sofreu quando era criança, como que a gente pode quebrar a cabeça para que os nossos filhos não sofram isso. Acho difícil a gente não concordar, porque tipo, é meio natural, e a psique humana a minha, a sua, a mesma coisa, né? Tipo, e a gente está olhando para mesmo canvas, né? Para o mesmo canvas. E nisso a gente consegue, vamos dizer, sobressair essas polarizações que muitas vezes são artificialmente, pelo menos, turbinadas, né? Existem as agendas, existem as coisas que nem você falou, importantes que a gente tem que conversar, mas os políticos, para poder usar a massa de manobra dos dois lados, exageram, turbinam, focam em um assunto demais, né? E as pessoas entram na neurose, né, dessa coisa. Quando, na verdade, no final das contas, somos todos pais que queremos um Brasil melhor para os filhos, né? Tipo, mesmo se você não tiver filhos, você quer isso para os seus sobrinhos, você quer isso para órfãos, para quem quer que seja. É para você mesmo. Mas o que eu acho é assim, falando desse mundo político, é que eu acho muito legal se você falar sobre isso, as visões políticas e tal. Eu concordo com você. Não me interessa se você é uma pessoa mais de direita, ou mais de esquerda, ou mais de centro, ou centro-direita. Isso para mim, não, eu sou uma pessoa mais centro-esquerda, mais esquerda até. Mas isso não quer dizer que uma pessoa de direita vai sentar comigo e vai falar uma coisa e eu vou falar assim, pô, legal, eu acho uma solução muito inteligente, eu acho isso bom, entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É isso que as pessoas têm que parar de confundir no Brasil. Porque o que acontece é o seguinte, você falou uma coisa muito interessante sobre essa coisa da briga de família, e o que é mais louco dessas brigas de família é que a maioria dessas brigas, o estopim é uma fake news. Então, assim, as pessoas estão brigando por nada, por uma coisa que não aconteceu. Então, assim... O navio que está bloqueando o canal é uma fake news. Exatamente. Então, assim, é uma coisa assim, cara, onde vocês leram isso? Aonde? Ah, não, meu amigo me mandou no WhatsApp. Eu falo, velho, pelo amor de Deus, eu nunca vi nenhum jornal, nenhum jornalista falou sobre isso. Vocês estão discutindo por uma coisa. Isso que eu estou falando aconteceu com 300 mil pessoas. Não é tipo com um só. Então, assim, cria uma neurose, uma loucura que aí fica. Não dá para tu combater, sabe? É uma coisa. O Brasil se tornou um lugar. Não só o Brasil, os Estados Unidos também, cara. O mundo inteiro, para sair disso lá, sabe? O Trump e o Bolsonaro usaram a mesma estratégia de marketing, inclusive com a mesma agência de Londres. Né? Então, assim, na Inglaterra é a mesma coisa. Isso, na Inglaterra é a mesma coisa. Então, na assim, Rússia, não, coisa. Isso, cara, em todo lugar, independente do lado, se é esquerda, se é direita, não estou falando disso. É isso que as pessoas têm que entender. Agora, e no Brasil existiu sim diversas coisas aí que hoje em dia está mais do que provado que foram manobras para se eleger a pessoa que está lá. Então, assim, manobras que eu digo assim, não houve coisas no voto, mas houve sim várias coisas aí que os jornais já comprovaram. Cara, mas sempre rola. Em que eleição que não rolou isso? Eu acho, na minha opinião, sim, sinceramente, claro, todas as eleições são feitas, é uma guerra entre oligarquias, né? São grupos oligárquicos que perdem ou ganham poder, e quem elege o que está no poder foram certas oligarquias, sempre. E sempre quem lucra são os caras que são tetralionários, bilionários. E o povo fica lá argumentando na mesa de jantar para essa galera, entendeu? É isso que eu tô falando. Eles são abduzidos, possuídos e trabalham de graça para essa galera. Tipo, não, e outra coisa que as pessoas têm que pensar é o seguinte: não tem que ficar pensando também se é esse ou se é aquele. Tem que pensar o seguinte: qual é o time de deputados que eu vou eleger?
qual é o time de senadores que eu vou eleger na próxima eleição. Também acho. Porque não adianta o Qual é a presidente não pessoa? faz nada. Não faz Claro. nada sem Não, deputado. por isso que eu sou parlamentarista. Assim, eu acredito em parlamentarismo fortemente. Assim, na verdade, eu acredito tanto assim que eu realmente acho que não tem nem discussão. Tipo, quando eu digo isso, não quer dizer que eu não discutiria, mas assim, depois de eu ter, não que eu seja cientista político, mas o que eu estudei de pesquisar e tudo mais, cara, eu não achei nenhum argumento pro presidencialismo. Entendeu? Tipo, o parlamentarismo ganha em todas, tipo, que basicamente, em essência, é que você elege representantes locais ao invés de eleger o presidente, entendeu? Tipo assim, se você vai eleger um cara que você não entende o escopo nem da sua cidade, eu moro no Rio de Janeiro, eu não entendo o escopo do Rio de Janeiro, tipo, eu não entendo como é que funciona os diferentes municípios, os estados, quer dizer, os diferentes municípios dentro do estado. O Rio de Janeiro, como cidade, eu não entendo. O prefeito, o que ele tem que levar em consideração. Imagina o Brasil, como é que a gente vota num presidente? Acho isso é óbvio que vai ser por demagogia, por cesta básica, por mídia, por qualquer tipo de colui possível. Porque você está comprando uma massa crítica de pessoas através de uma mensagem simplória, né? Sempre tem que ser uma mensagem simplória. Sim. E se não for, não tem como se eleger. Então não é nem questão de julgar o pobre coitado que achou que ia ser que não ia estar entrando numa roubada sendo presidente, né? A Dilma, quando estava entrando, provavelmente, pô, tô sendo presidente. Aí depois, entrei num pesadelo, no inferno. Coitada, até senti a pena dela chorando. Mas é isso, cara. As pessoas não entendem o quanto que tipo, é tudo já meio que, porra, já tá engessado, não tem como mudar. E parlamentares, pelo menos, eu não tô falando que é um paraíso, mas pelo menos você tá, porra, elegendo um representante local que você entende mais ou menos o que está acontecendo. Essa pessoa tá te representando para eleger um primeiro-ministro que vai cuidar do governo. Não, então, eu acho que o teu ponto de vista é um ponto de vista muito interessante. Eu acho que é um ponto de vista a ser debatido, a ser conversado. Eu acho que não acho isso ruim nem bom, nem tenho como saber te responder isso agora, porque realmente isso aí teria que ter um estudo muito grande para saber como isso funcionaria no Brasil. E você já deve até ter pensado nisso várias vezes, porque você... Pô, o Bruno falou que eu me empolguei o Sagat, não, do caralho. O Sagat o rapper Sagat tá aí, meu amigo do Rio de Janeiro, um rapper maravilhoso. Ô Sagat, você mora onde? Na Mangueira? É na Mangueira que tu mora, né? Se eu não me engano. Ô, Sagat, vamos fazer uma live aí, Sagat. Cara, o Sagat é foda, mano. O Sagat esse aí é... Soquinho do rapper. Isso aqui hoje em dia tem que falar quando é do rap ou quando é do Covid, né? Tipo... Cara, a história dele é incrível. A história de vida desse cara é foda, é muito forte. Mas voltando para o teu assunto, eu acho isso. Assim, o sistema que a gente tem hoje é um sistema muito complicado. As pessoas não entendem como funciona. Você falou uma frase muito importante, que é essa questão que a gente tem que abrir o olho, que assim, para se eleger, o discurso tem que ser simplório. E é verdade, sabe? Infelizmente é verdade. Então, por isso que é muito mais fácil tu votar num cara que fala assim, vamos matar, vou liberar arma. Então, o outro fala assim, vou dar comida pro fulano. Arminha, pô, tem que ser uma coisa assim que dá para repetir. Não, exatamente. E vamos, assim, eu não vou também ficar aqui só esculhambando o Bolsonaro, não, porque assim, muitos outros candidatos de outros cargos também fizeram a mesma coisa. Então, assim, é muito perigoso esse tipo de política, é muito perigoso, porque assim, a política não se faz com isso. Ninguém chega lá e fala assim, vou fazer isso hoje. Não é assim, cara. Não é assim, há uma votação, há um projeto de lei, tem que passar por um monte de gente. Então, cara, tem que ler, tem que se instruir. Não é. Na hora de prometer é fácil, né? Porque ele fala, pô, eu vou tentar fazer. Então, tipo assim, se ele tentou, aí não, a STF não deixou, aí, pô, pelo menos eu tentei, né? Ele tá mais ou menos cumprindo. Mas a verdade é que não dá pra prometer essas merda, né, pô? Claro, exatamente. E nenhum consegue fazer isso. Agora, o que a gente tem que pensar é o seguinte, cara, já que a gente está falando de política, é importante que o próximo candidato aí que esteja na frente das pesquisas faça um projeto social para o Brasil, faça um projeto que as pessoas realmente se preocupem com as outras. Você que quer fazer uma live com o Sagat, ele está até falando aqui, só chamar e tal. Ele é um cara que mora na favela, nasceu na favela, perdeu amigo pra caralho, perdeu um monte de gente, sabe da realidade, sabe? A gente está aqui falando coisas que a gente lê, sabe? Porque
É Isso é muito complicado. Então é interessante a gente falar sobre isso com Vamos essas falar. pessoas. Vamos. Aí, a gente já aceitou aqui, tá todo mundo vendo, vou tirar foto aqui. Tá todo mundo vendo que ele aceitou, vamos fazer. Cara, é isso, cara. Essa questão eu acho que o que a gente concorda com certeza, e o que é mais importante é essa parada da educação dos filhos, a galera não se levar tão a sério no que acha que sabe, né? Até Isso. porque boa parte é fake news, que nem você É, estava falando. Mas cara, eu queria te agradecer muito pelo seu tempo e por ter aceitado o convite, por ser essa pessoa aberta, sorridente, maravilhosa. Pô, gostei muito de conhecer e espero tomar um suco de tomate aqui no Rio de Janeiro, que eu não vou mais para São Paulo nunca mais na vida. bom, cara, eu quero te agradecer o convite, adorei te conhecer. O Maurício falava super bem de você. O papo foi ótimo. Eu acho que esse papo, podemos ter esse papo outras vezes também, fora daqui. Acho que é muito saudável que a gente faça isso. Para a Chama o gente poder brigar, a gente poder brigar de política. mas brigar de uma forma boa, né? Muito Não, bom a tô gente. brincando, não brigaria. Não, não. Eu acho que a gente pode. Cara, nossa, pelo amor de Deus, imagina, na minha casa. Cara, uma vez na minha casa, eu vou falar uma coisa que você é de Brasília, tu vai entender. Uma vez na minha casa, na festa do meu pai, eu encontrei o Cristóvão Buarque e o Zé Roberto Ele, Arruda. Assim, os dois ele tá conversando. agendado para fazer live comigo, acho que daqui uma semana, esse pessoal vai. Cristóvão é grande amigo da família. Cristóvão é meu grande amigo. As filhas são minhas amigas de infância. A Júlia é uma Muito das bem. minhas melhores amigas, amo de paixão. Então, assim, eu adoro o Cristóvão, acho uma figura muito, muito bacana. Um cara muito inteligente, fez um trabalho maravilhoso em Brasília e na reitoria da UNB, quando meu pai era professor. Verdade. Ele é muito amigo do meu pai. Depois você pergunta para ele na live, quando vocês fizerem. Mas, enfim, vamos encerrar. Não, você estava falando do aniversário do seu pai. Eu te cortei de novo. Não, foi isso, entendeu? Porque no aniversário do meu pai, eu lembro de 60 anos, eu lembro que eu encontrei o Cristóvão Buarque conversando com o Arruda. Então, tipo assim, aí sim a gente vê o Cristóvão estava no PT nessa época e o Arruda, se eu não me engano, PSDB. Não, era mais direita, era o que depois virou Democratas, o MDB? não, acho que acho que era MDB não. Arena, PSL, não. será? Cara, era um bem que depois virou Democratas, que eu lembro que ele foi para o Democratas e tal. Enfim, era um partido de direita com um partido de esquerda. E os dois batendo papo ali, velho, numa boa, falando da política de Brasília, do governo de Brasília, de não sei o que lá e tal. E engraçado que depois os dois viraram governadores, né? Foi muito legal isso. Muito, muito engraçado a gente ver isso acontecer. Então, esse debate político é sempre muito bom, desde que não tenha fake news e gente doida. Porque aí não tem debate. É aquilo que você falou. Tu vai debater o quê? Para mim, assim, a última mensagem que eu gostaria de deixar sobre essa questão, eu acho assim que gente doida e fake news tem uma raiz em comum, que é a ideologia de grupo. As pessoas entrarem muito nessa coisa do clique, né? Do tipo assim, porra, eu sou do punk rock, eu sou. Cara, mas a beleza da vida é você, porra, conhecer a galera do rap, aprender. E, tipo assim, eu falei que eu fui de Brasília e eu fui, assim, muito do rock alternativo. Pô, me arrependo, porque, pô, se eu tivesse sido mais aberto, mais abrangente, ia ter aprendido muito mais, ia ter crescido muito mais. E eu acho que é isso, ideologia de grupo não serve para nada, entendeu? Tipo, a gente deveria ser curioso, né? Tipo, pô, a gente talvez até venha de algum grupo, mas, pô, a gente não precisa, nosso destino não precisa ser esse mesmo grupo, né? A gente acabou, pô, eu cresci em Brasília, mas eu quero conhecer o mundo. Eu cresci flamenguista, mas, pô, eu fui ver jogo do Criciúma, sei lá, e adorei, porque, porra, são experiências, são coisas diferentes. Então, acho que isso que faz a gente buscar fake news para provar que a gente está certo, porque a gente está tão hipnotizado por por essa obrigação de representar nosso grupo, que a gente busca informação até onde não existe para poder sustentar. E fake news, para mim, não é nem o pior. Para mim, o pior é quando é factual e a pessoa está usando erroneamente para sustentar uma ideologia de grupo, entendeu? Então, a mensagem que eu deixo pessoalmente é, galera, tenho, ou eu falo para mim mesmo também, que muitas vezes eu perco isso,
vamos ter empatia humana, assim, ver que as pessoas são seres humanos passando por problemas e vamos escutar o que elas estão dizendo com o coração e não com o discurso, né, para a gente poder se unir nesse aspecto que todo mundo tem, né, que é um coração, que é a psique, que a gente falou antes, o desejo de ter um país melhor, mais seguro. Quem vai argumentar com isso? Mais seguro, mais bem sucedido, mais rico, com mais recursos para todos, seja de esquerda ou de direita, todo mundo concorda com isso. Não, exatamente. Tá até um amigo meu aqui, o Roberto Stavic, que foi pré-candidato aqui em São Paulo, terminou que ele ele desistiu da candidatura, por isso que a gente está falando também, sabe? É muita loucura. Eu concordo contigo, eu acho que a gente tem que sempre ter a empatia, né? Empatia é você sentir o outro, a pele do outro, o que a outra pessoa passou para você poder ter essa noção. Acho muito importante. Realmente sou um adepto o combate à fake news mesmo, porque as pessoas, o que eu posso falar para as pessoas que estão aqui é que não se informem por WhatsApp, por favor. Não façam isso, não façam isso. Se informem. Você pode eleger 4 sites que você goste, sabe? UOL, sei lá, UOL, Globo, Folha de São Paulo, Estadão, Carta Capital, Zero Hora, Correio Brasiliense, qualquer um. No exterior você tem The Guardian, você tem BBC, você tem... Entra nesses portais, cara. Vai todo dia lá e entra lá que você vai ver notícias. São jornalistas sérios, sabe? Que estão ali fazendo coisa. Isso é muito importante, que a gente saiba o que realmente está acontecendo nesses países, sabe? Hoje em dia, a galera está muito em cima também dos jornais, né? A galera, não é mais aquela bagunça que foi, né? Porque a imprensa já foi uma bagunça muito grande. Aquilo que você estava falando, que você usar a notícia também erroneamente, a imprensa já fez isso. Já fez muita cagada no passado, né? E por isso que surge tanta fake news hoje, porque deram um pano para manga. A verdade é essa. Mas o que eu posso falar para as pessoas é isso, cara, é que se informem da melhor forma possível, consumam a arte, aproveite essa pandemia para ver, assistir às lives, ouvir mais artistas, conhecer filmes novos. Tem um monte de filme brasileiro bacana que a gente não viu, sabe, de 2005 para cá, que está aí solto, que deu público pequeno e está nas plataformas digitais. É muito legal que a gente possa poder ver a nossa cultura e aprender muito com a nossa cultura, sabe? Porque todo país tem a sua cultura muito peculiar. Você falou que morou em Israel, né? Sim, sim. Então, Israel tem a cultura de lá, tem os filmes de lá, tem as coisas de lá, tem a história de lá, tem a música de lá. Então... E vamos dizer, para o pessoal saber onde achar, aonde está tocando o Entrando numa Roubada? O Entrando numa Roubada, hoje, meu primeiro filme, ele está na Pluto TV, que é um canal gratuito na internet, né, que é do grupo Viacom. Ele está também no Now, tá na Apple TV, ele tá também no Claro, na Claro TV, tá em todas essas plataformas assim digitais que você pode pagar para ver o filme. Então, se você assina, por exemplo, Netflix, você consegue ver de graça no Now, não tem nenhum problema. O meu segundo filme, que é um filme com Leandro Hassum, que chama Não Se Aceitam Devoluções, tá disponível no Globoplay, porque é um filme da Globo. E só para encerrar, eu vou falar uma coisinha bacana. Esse ano vai lançar meu novo filme, que chama-se Compro Likes. Tem tudo a ver com esse assunto que a gente estava falando aqui, que é um filme muito divertido, a história de um cara que faz um fake de Instagram e fica muito famoso e tal, e com um puta elenco, mas ainda não sabemos aonde vamos estrear. Estamos em plena negociação agora com vários lugares. Já está pronto para estrear. O filme está pronto, está finalizando agora. Vai finalizar dentro de 1, 2, 3 meses e a gente já está pronto para lançar. E pode falar qual que é a produtora por trás? Qual que é como é que chama isso? O estúdio? Então, a produtora é a minha produtora, Aquarela Produções, Débora Seco, minha coprodutora, Lúcio Mauro Filho, meu coprodutor. A gente fez o filme junto. Agora, aonde vai exibir, a gente ainda não sabe, porque existem vários canais interessados. A gente optou por não colocar no cinema, a gente ia colocar no cinema, porém a pandemia está impossibilitando que isso aconteça. Então a gente está vendo aonde vai ser feito. Eu vou te avisar em primeira mão, você vai saber, você vai avisar a galera.
Mas vocês vão gostar bastante do filme. O filme tem um elenco muito diversificado. Tem Débora, tem Lúcio, como eu já falei, tem Fabinho Lago, tem Marco Mion, tem a galera do Hermes e Renato, tem Ailton Graça, tem Milen Cortaz. Pô, vai ser ótimo isso aí. É um elencaço, um elencaço. O filme é gigante, assim, muito divertido. O filme é muito engraçado, vocês vão gostar bastante. Cara, eu queria ter. Eu tinha um monte de perguntas aqui que eu não fiz para você, mas Tudo bem. infelizmente de repente a gente marca uma próxima Mais pra frente. e conversa pessoalmente também, né? Com certeza. Tamo junto. Mas é isso, André. Cara, muito bom te ter aqui. Você é sempre bem-vindo. Qualquer coisa que precisar, estamos aí. Igualmente. E aí a gente se fala. Beijão, Obrigado, beijão. gente. Obrigado por tudo aí. Obrigado Boa noite. Tchau, pelo tchau. convite. Boa noite.